bem-vindos e vamos adorar ao nosso Deus. Louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui nessa noite e você que está acompanhando o culto, a transmissão do culto pelas redes sociais, pelo Facebook. Que o nosso Deus fale grandemente ao seu coração, ao nosso coração, e que sejamos a cada dia transformados de glória em glória na imagem do nosso Deus. Vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, nome santo e precioso do seu Filho Jesus, nos encontramos aqui nessa noite com o propósito de adorar, exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Pedimos a Deus que receba a nossa adoração, que este culto possa chegar ao teu trono, ser agradável a ti. Nossas vidas, vozes, dons, talentos estejam todos à tua disposição, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse exato momento, em diversas partes deste país, o povo que chama pelo teu nome está reunido, adorando e exaltando o Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, não porque somos merecedores, mas pelo teu Filho Jesus. Obrigado a Deus que nós temos uma esperança viva e nós cremos na volta gloriosa de Cristo. Pai, receba a nossa adoração. Cada um que adentrar a este templo e cada um, ó Deus, que for alcançado pelas redes sociais, também possa adorar o teu nome em espírito e em verdade. Te louvamos, te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista diz assim no Salmo 108: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Que nessa noite você possa entoar louvores ao Senhor. Você possa declarar o seu amor, a sua fidelidade a Deus. Você possa dizer a Deus como é bom poder te adorar. Oh
sem temor vigio, pois até santa irei, salvo além do rio. Levante a sua voz e cante bem alto conosco. Sim, na cruz, sim, na cruz, eu sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Mais uma vez cantamos. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Aleluia, nós descansaremos salvos. Você pode aplaudir esse Deus, Deus de salvação. Vamos dizer que a Ele cansou. Ele cansou o meu interior. Somente aquele que eu canto conhece como dentro e Ele sabe como eu sou. E Ele conhece os meus entendos. Conhece os meus entendos. E tudo há de Deus. Eu ouço o som da sua voz. Ele me faz bem.
Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abençoar o teu irmão, no texto de Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Nós vamos continuar dentro do nosso tema, que é a igreja em movimento. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23. Amém, misericórdia? Abra, acesse. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Perdão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, fale em nossas vidas, nos transforme a cada dia a imagem e semelhança do Senhor. Assim nós oramos, assim nós pedimos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desde o mês de novembro, nós temos trabalhado o tema Igreja em Movimento, no livro de Atos. Com algumas exceções, trabalhamos o tema em outros livros, mas principalmente em Atos. E quando nós falamos de Igreja em Movimento, nós estamos falando de algo vivo. Isso implica uma igreja viva. Obrigado, minha irmã. Isso implica em movimentação. Isso implica que a igreja é um organismo vivo. E como as Escrituras, temos essa analogia. A igreja como um corpo vivo, cuja cabeça é Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai falar sobre no capítulo 12, vai falar que nós somos um corpo. E esse corpo, ele precisa andar bem ajustado. O corpo tem vários membros, mas tem um cabeça, que é Jesus. Cabeça da igreja, o fundador da igreja, o líder da igreja, o dono da igreja é Jesus. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Sabe que o nosso grande desafio como cristãos é que a mensagem entre em nossa mente, desça no coração e se torne atos práticos. Porque ser cristão é seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é apenas uma ideologia. Seguir a Cristo não é apenas, olha que legal que Jesus faz. É fazer o que Jesus faz. Não é simplesmente saber, olha, Jesus faz isso. Jesus ensina isso. Quantas vezes eu encontro pessoas que se dizem cristãos e falam, eu acho legal, Jesus ensina isso, Jesus faz isso, mas eu não. Então você não é discípulo de Jesus, você não é um cristão. Porque ser cristão é fazer aquilo que Cristo faz. Meus amados irmãos, a igreja é um organismo vivo, um corpo vivo, cuja cabeça é Jesus. E como nós já temos batido nessa tecla aqui diversas vezes, não é qualquer movimento. Mas como o texto que nós acabamos de ler, Paulo diz, olha, eu tenho meta, eu tenho foco, eu esmurro o meu corpo, eu procuro servir a Deus. Vida cristã não é qualquer movimento, é um movimento direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa igreja em movimento tem Cristo como cabeça, seu líder, seu mestre, seu Senhor, e ela tem o Espírito Santo como sua fonte de energia e de direção. Em Atos 1:8, quando Lucas vai registrar, ele vai dizer o quê? Que nós recebemos o Espírito, nós recebemos a virtude, o poder vindo de Deus. O Espírito Santo. É Ele que direciona, é Ele que move a igreja. Ou que deveria mover a igreja. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas são mais preocupadas com técnicas, com jeitinhos, e aí talvez eu vou apanhar aí de alguns pastores, né? E aí agora tem pastor coaching, tem pastor
fazendo diversas coisas, confiando em técnicas, Contudo, irmãos, essa igreja em movimento, que tem como cabeça Jesus, ela trabalha para Ele, ela não trabalha para si mesma. Meus amados irmãos, não basta estar em movimento, mas estar em movimento certo e sabendo para onde vai. Muitos projetos são frustrados porque não há uma direção, não há um caminho a seguir. Começa sem direção, começa sem começo, meio e fim. Todo projeto que você vai fazer na sua vida, ele tem que ter começo, meio e fim. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, você quer fazer uma viagem de férias. Você vai fazer um projeto. É um projeto simples. Em primeiro lugar, você vai escolher para onde você quer ir. Segundo, você vai fazer um orçamento de quanto que vai ser essa viagem. Então não basta estar em movimento, mas estar em movimento certo e saber para onde vai. Muitos projetos são frustrados porque não há uma direção, não há um caminho a seguir. Então você planeja uma viagem, você vai escolher o local, você vai fazer o cálculo. E depois você vai ver como que você vai pagar essa viagem. Para aí quando você viajar, você ter apenas que curtir a viagem. Tudo na nossa vida nós vamos fazer projeto. E se você não fizer projeto, é como aquele homem que foi construir a casa e depois teve que parar a obra no meio do caminho, que a Bíblia ensina, porque ele não fez um projeto. A vida cristã também, você tem que procurar: eu quero crescer mais. Como que eu vou crescer mais? O que eu preciso fazer para que eu possa crescer mais, para que eu possa ter mais intimidade com Deus? Não dá para você querer ter intimidade com Deus, primeiro, se você não lê a palavra de Deus. Não é apenas no culto que você deve ler a Bíblia, todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias, você deve querer ler a palavra de Deus todos os dias. Não tem intimidade com Deus se você não estiver a sós com Deus, no seu quarto, orando, falando com Deus. Vida cristã não é algo assim, Shazam, pronto, agora. Não. É algo que você vai dia após dia. No meio das lutas, das provações, das dificuldades, e aí sempre aparece empecilho para querer tirar o foco. Por isso que aí você precisa ter algo chamado disciplina. Então a igreja em movimento é aquela cuja cabeça é Cristo, direcionada pelo Espírito, e que tem Jesus como o único caminho. Não há caminhos, há um único caminho, esse caminho é Jesus. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. O texto que lemos, Paulo compara a vida do cristão como um atleta e nos apresenta algumas marcas da igreja em movimento. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente alguns membros aqui da igreja, entre eles a Celi. Que a Celi ano passado passou por uma aprovação muito grande, né? Chegou a quebrar, deu fratura exposta. E o que ela teve que fazer? Orar. Mas ela teve também que se esforçar. Ninguém consegue nenhuma vitória se não tiver esforço, meu irmão. Para com esse negócio de querer viver uma vida cristã light. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia. Nós muitas vezes queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos o Senhor da bênção. Nós não queremos servir a Deus, nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos servir ao Senhor. E como eu sempre digo, servir a Deus não é ser visto. Muita gente quer ser visto. É servir. É colocar os seus dons e talentos à disposição do reino de Deus. Eu louvo a Deus quando eu vejo alguém que chega assim para mim e fala: pastor, eu quero fazer tal coisa na igreja. Ô, glória! Sabe por quê? Se não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus. Quando você desperta e fala: pastor, eu quero me dedicar a tal coisa. Amém. Mas não adianta você falar: eu quero fazer, e não haver dedicação. Se o Maurício não se dedicasse, se o pessoal que canta aqui não se dedicasse, sabe desde que horas eles estão aqui? Desde as 4 horas. Ensaiando, passando a música, corrigindo aqui, corrigindo ali. E isso ainda é pouco, né? Porque geralmente o pessoal pega mais tempo.
Mas 4 horas, desde as 4 horas eles estão aqui. Por que eles estão aqui? Por mim? Por você? Não, por Deus. Para apresentar o melhor para Deus. É isso que deve ser a nossa dedicação. Meus amados irmãos, então, em primeiro lugar, a igreja em movimento, ela é marcada pelo foco no Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Leia mais uma vez comigo o verso 23 e o verso 26. Olha o que Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como definindo golpes no ar. Paulo deixa bem claro para aqueles irmãos que há um foco na nossa vida. E qual é o foco na nossa vida? As boas novas do Evangelho. Apresentar Jesus e viver e participar das boas novas do Evangelho. Porque não pode falar do Evangelho aquele que não vive o Evangelho, aquele que não participa, aquele que não crê. Ontem eu tive o privilégio de ministrar a aula inaugural de um curso do Seminário Batista Nacional. Pastor Enéas Tonini, ali na Barra Funda. Ali é Barra Funda mesmo, viu, Dudu? Ali é Barra Funda, viu, Dudu? É piada interna, que o Douglas só para mim, pastor, vai ser minha formatura na Barra Funda. Dali da Barra Funda para o lugar onde foi a formatura dele, foi mais 15 quilômetros. Né? Logo ali. Né? Então, o foco da igreja é o Evangelho Redentor de Jesus. E a razão para isto é porque a nossa vida foi e sempre será transformada pelo poder do Evangelho Redentor de Cristo Jesus. Nós fomos transformados, fomos alcançados, vivemos uma nova vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós falamos de Evangelho, são as boas notícias. E qual é a boa notícia? Que nasceu o Redentor. Nasceu aquele que pagou o preço pelos meus pecados. Nasceu aquele que pôde transformar a minha vida, que ninguém poderia fazer. E quem não tem o Espírito Santo de Deus vai dizer: isso tudo é falácia. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder da palavra de Deus. Nós somos frutos desse Evangelho. Somos participantes dele. E é importante você entender isso. Por isso que Paulo fala claramente: eu sou participante do Evangelho. Porque um dia Paulo teve um encontro com Jesus. Porque um dia, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E ele diz: aquele que eu tanto persegui, era quem eu tanto queria. Ter um encontro com Jesus é algo sobrenatural, que transforma nossas vidas, que nos dá uma alegria, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das dificuldades. Não é ser membro de uma igreja simplesmente, meu amado. É ser membro do corpo de Cristo. É fazer parte, é acreditar no que Cristo fez naquela cruz há 2000 anos atrás, por mim e por você. E que transformou a vida daqueles que não viram e creram. Que transformou a vida daqueles que estavam ali e creram. E que transforma ainda a vida daqueles que não viram e creram. Meu amado irmão, somos frutos desse Evangelho. É isso que Paulo declara: faço tudo por causa do Evangelho, para ser participante dele. Como eu já disse diversas vezes aqui, os anjos gostariam de anunciar o Evangelho, mas eles não podem. Primeiro, porque a ordem não foi dada para os anjos. A ordem foi dada para a igreja. E segundo, porque os anjos não experimentaram o poder transformador do Evangelho. Só quem conhece a graça de Deus pode falar da graça de Deus. É como a mulher samaritana que, ao encontrar com Jesus, ela sai por aquela aldeia, já não temendo mais as pessoas, mas dizendo: eu conheço aquele que me conhece. Irmãos, isso implica que só pode anunciar o Evangelho quem participa dele, quem já foi alcançado pelo poder, quem conhece e vive essa graça maravilhosa em sua vida. Um dia, o Douglas e a Érica vão dar um testemunho aqui. E vocês vão conhecer um pouco da história da vida deles. E a história da vida deles é fruto da graça de Deus. É graça sobre graça. Assim como você já conhece um pouco da minha vida, do que Cristo fez na minha vida, nós somos fruto da graça de Deus, meu irmão. Eu não sou merecedor, você não é merecedor.
A única coisa que eu e você merecíamos era a condenação eterna. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, transforma a nossa condenação em justificação, em salvação e em transformação. Deus poderia simplesmente falar: vou destruir tudo. Mas Ele falou: quero salvá-los, quero transformá-los. É esse amor, é essa graça que nós precisamos viver e transmitir aos outros. Por isso é necessário foco. Portanto, não basta estar em movimento, mas estar no movimento correto, debaixo da graça de Deus. Paulo, ele vai, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele sai e vai ser um missionário. Em alguns lugares que Paulo ia, as pessoas falavam: eita, esse aí é aquele cara que tem autorização para nos prender, ele agora é um de nós. Porque ser cristão no início, cristianismo foi chamado de religião de burros, porque só um burro que acreditava que alguém morreu numa cruz e que essa pessoa iria transformar a vida de alguém. Era burrice acreditar na ressurreição para alguns. O cristianismo foi chamado de religião de preguiçoso, porque no domingo eles estavam reunidos adorando o Senhor. O cristianismo foi chamado de religião de ateu, porque quando eles chegavam no lugar dos cristãos, onde os cristãos se reuniam, nas casas, nas cavernas, eles não viam nenhuma imagem. Então esse povo não tem nenhum Deus, eles são ateus. O cristianismo foi chamado de incestuosos. Sabe por que é incestuoso? Porque o irmão Miguel é casado com a irmã. Ixi, deu branco de novo. Com a irmã Celine. Alexandre. É Miguel. Já te casei, Miguel? O irmão Alexandre é casado com a Celine. Aí as pessoas falavam, aí o Alexandre apresentava: isso aqui é a irmã Celine, minha esposa. Peraí, então esses caras são incestuosos? O cristianismo sofreu muito, sofreu perseguição por Roma, porque era contra a escravidão. Porque em Cristo todos nós somos um, em Cristo todos somos livres. Então perceba que ao longo da história o cristianismo sofreu. Quando Paulo diz: olha, eu tenho foco, Paulo está sabendo o preço que ele pagou, mas ele sabe o preço maior que foi pago por Cristo. Servir ao Senhor implica em também saber a quem eu sirvo. Por que eu sirvo a Deus? Meus amados irmãos, em segundo lugar, a igreja em movimento, ela é marcada pela perseverança. Verso 24 e 25 diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo faz aqui uma analogia, meus amados. E por que ele faz essa analogia do atleta? Porque a cidade de Corinto, além de ser conhecida pelo templo de Afrodite, onde havia as sacerdotisas, as prostitutas sagradas, vamos dizer assim, porque Afrodite, na mitologia grega, era a deusa do sexo. Então os marinheiros, quando iam fazer a viagem de navio, passar pelo istmo de Corinto era muito violento o mar Egeu. Então eles desembarcavam num lado, subiam até o templo de Afrodite, prestavam, entre aspas, um culto, e depois desciam do outro lado e pegavam outra embarcação, para não passar no mar Egeu por causa da violência do mar Egeu. Então Afrodite, a cidade de Corinto, era conhecida pela prostituição. Por isso que no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai combater aquela ideia que alguns falam: se eu tenho fome, eu vou lá e como; se eu tenho sede, eu vou lá e bebo; então se eu tenho apetite sexual, eu vou lá e satisfaço. Não é assim. Você serve a Cristo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E você não foi comprado numa baciada. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Mas Corinto também, além de ser conhecida por causa do templo de Afrodite, na Acro Corinto, no ponto alto da cidade, era conhecida também por causa dos chamados jogos istmicos, ou jogos das ilhas.
onde os atletas, vamos dizer assim, os jogos hípicos são os ancestrais do que nós temos hoje, que são os Jogos Olímpicos. Só que diferente de hoje, naquela época, a vaidade era muito maior. E os homens corriam nus nos estádios. E daí você vê toda a situação que existia. Envolvia exposição física, sensualidade, os esportes, eles corriam nus. As pessoas tinham o deus Apolo, eles viam Apolo como um grande homem, físico, lindo, maravilhoso. E esses homens, neste lugar, a igreja é estabelecida. Por isso, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender porque Paulo pensou em desistir de Corinto. Que é um lugar terrível. E não é piada o que eu vou dizer agora, tá? Mas durante muito tempo a expressão corintinizar era sinônimo de prostituir. Eu vou me corintinizar. Eu vou me prostituir. Não tem nada a ver com time de futebol aí não, tá? Mas esses homens lutavam para ter algo que seria reconhecido pelas pessoas. Eles lutavam para ter uma coroa que amanhã ninguém ia mais lembrar. Se a gente trazer para os nossos dias hoje, quem é da minha faixa etária deve lembrar do Gustavo Kirten, o Guga. Hoje, quem é que vai conhecer Guga? Só se entrar no dicionário lá, no Wikipedia, alguma coisa para buscar. Durante um tempo, o Guga foi visto como grande tenista brasileiro, o cara que revolucionou, que trouxe o tênis para os pobres, etc. Tinha até pobre com raquete, né? Coisa linda. Né? Mas daqui a algum tempo ninguém mais vai lembrar do Guga. Ricardo Prado. Você lembra a seleção brasileira de futebol? Né? Você lembra de 82? Né? Mas isso tudo é uma glória passageira. Hoje você tem, amanhã você pode não ter nada. Outro dia eu vi uma reportagem sobre um jogador que foi na época de 70, um dos craques da seleção, e que ele estava morando na rua. Tinha perdido tudo. Meu amado, eu e você não estamos correndo por uma coroa que amanhã cai. A nossa coroa é incorruptível. Ela é eterna. Ela é segura. Que quem prometeu cumpre as suas promessas. Meu amado irmão, Paulo compara a carreira cristã como os participantes desses jogos, que apenas queriam e conseguiam uma glória passageira, mas que perseveravam, competiam para ser o vencedor. Nós, na nossa corrida, nós não competimos com o outro, porque todos somos vencedores. Você não precisa competir com o seu irmão para ser o número 1. Você já é o número 1. Todos nós somos o número 1 em Cristo Jesus. Nele nós somos muito mais que vencedores. Mas não é para você dizer, olha, eu sou o cara. Não, para que você possa dizer, Senhor, obrigado, porque a tua graça me alcançou e transformou. Para que você possa dizer aos outros, olha, Cristo pode transformar a sua vida como transformou a minha vida. Não corremos com uma coroa perecível. Portanto, nossa corrida é nobre. Mas assim como atleta, temos que ter perseverança. Temos que abrir mão daquilo que pode nos atrapalhar na caminhada. Precisamos perseverar na dependência do Espírito Santo, sabendo que não somos vencedores por nós mesmos, mas pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Perseverança não é teimosia. Você não pode ser teimoso com Deus. Eu vou teimar com Deus, não. Teimosia é coisa humana. Perseverança é o que Deus nos dá. Perseverança faz parte da vida cristã. Perseverança é motivada pelo Espírito Santo e nos dá confiança para continuarmos, mesmo quando tudo parece contrário. E como diriam alguns teólogos, a perseverança é a evidência da nossa salvação. Perseverança pode ser definida como permanecer firme
no compromisso de ser fiel a Deus e sua palavra, apesar das tentações, da oposição, da adversidade. Porque como há oposição, como há adversidade. Talvez você perseverou para vir para esse culto hoje, não perseverou? Talvez você lutou com a cama, tá tão bom aqui. Aí você olhou assim, começou aquela chuvinha, e você falou, Jeová, não vou não. Você perseverou. Você tomou uma decisão. Você permaneceu fiel. Meus amados irmãos, a igreja em movimento, ela é marcada também pela disciplina. Verso 26 e 27 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha que interessante, Paulo tinha segurança da sua salvação em Cristo. Ele sabia quem era o seu Deus, mas ao mesmo tempo ele falou: eu quero correr de um jeito que eu não venha ser desqualificado. Esse negócio que tudo vale, para Deus não é assim não. Outro dia, alguém estava uma crítica em relação a um determinado grupo religioso, que o pessoal fingia que entrava no ônibus, um fingia que não era crente, que não conhecia o outro fingia que estava evangelizando ele, para alcançar as pessoas. Deus não precisa de mentira. Deus não age com mentira. A palavra do nosso Deus é sim, sim, e não, não. Quando Paulo diz, eu fiz-me fraco para com os fracos, forte para com os fortes, eu procurei falar da palavra de Deus de forma que a pessoa pudesse entender. Eu procurei falar da palavra de Deus de forma que a pessoa pudesse compreender o que significa a graça de Deus. Quando Paulo precisava dialogar com os filósofos, ele usava os termos filosóficos, ele usava todo o seu conhecimento filosófico. Quando ele precisava falar com os judeus, ele usava todo o seu conhecimento da lei. Mas lembre-se que o próprio Paulo vai dizer que ele considera isso tudo como esterco diante da graça de Deus. O conhecimento que você adquire é bom, não é ruim. Mas não pense que vai ser no seu conhecimento que você vai convencer alguém. Vai ser pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence. É Ele que nos mostra que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus em nossa vida. Então há necessidade de disciplina. Esse texto nos mostra, além da marca do foco, da perseverança, a marca da disciplina. Se queremos manter o foco, se queremos perseverar, precisamos também ter disciplina. O Miguel, para se tornar o melhor baixista do mundo, ele teve disciplina, ele está tendo disciplina. Se ele largar o baixo dele lá no canto da casa encostado, o que vai acontecer? O baixo vai oxidar e o Miguel não vai melhorar. Tem que ter disciplina. Corredor, ele tem que ter disciplina. Vocês já viram algumas entrevistas de esportistas que estão participando de uma maratona, de alguma coisa? Ele tem que abrir mão de uma série de coisas. Você quer passar no Enem? Não adianta você ficar, Senhor, dá-me a prova. Não. Vai estudar. Senão nem estuda, nem passa, nem nada. Aí fica ruim. É Enem. Não, irmãos, vida cristã exige também esforço. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que esmurrar o meu corpo. Eu tenho que muitas vezes chegar e falar: Sérgio, levanta, cabra, vai fazer. Às vezes eu tenho que chegar para você e isso não é papo de louco não, tá? Porque a Bíblia nos ensina isso. Fala com a tua alma e fala: alma, por que você está abatida? Espera em Deus, confia nele. É claro que você não vai andar pela rua dizendo: ô alma! Você não vai andar pela rua dizendo: Sérgio! Aí o pessoal vai achar: você está doido. Mas às vezes você tem que ter um sós e falar: olha, a Celi, Senhor, para ela ser uma excelente professora de dança,
Ela tem que ter estudo, dedicação e treino. Estou citando 3 coisas. Tem muito mais. Às vezes ela tem que abrir mão de estar com a sua família. Você vai trabalhar, você abre mão. Não é? Sabe qual é o grande problema da nossa geração hoje? Eles não querem abrir mão de nada. Querem tudo de mão beijada. Vocês viram que eu coloquei um videozinho lá no grupo? Se você não assistiu, depois você assista aquele videozinho, né? Que faz uma crítica ao comportamento de alguns pais em relação aos seus filhos. Nós não queremos sentir dor. Nós não queremos sentir responsabilidade. Porque ser responsável traz dor. Você como pai tem que dizer não para o seu filho? Dói, não dói? Sim ou sim? Mas você tem que falar não muitas vezes para o seu filho. Reduzir o corpo. Se queremos manter o foco, se queremos perseverar, precisamos ter disciplina. E quando falamos em disciplina, e ainda comparando com o atleta, há uma grande necessidade de renúncia, de abrir mão, de dizer não. E se queremos realmente ser uma igreja de movimento, temos que aprender a abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos insistindo em coisas que não agradam ao Senhor, mas que a gente quer continuar fazendo. Meu amado irmão, Paulo usa uma palavra pesada aqui. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. E a palavra escravidão, escravo não tem vontade. A expressão aqui é sujeitar o corpo à disciplina severa e rígida. Um dia eu quero aprender karatê com o Emerson. Oi? Dói. Eu já estou aqui doendo mentalmente. Já dói mentalmente, imagina fisicamente. Porque, irmãos, fazer exercício dói. Você vai mexer com seus músculos. Você vai sair da zona de conforto. Agora tem muito crente que quer ver a zona de conforto. Vou no culto domingo à noite. Antes da bênção pastoral, já sai para ninguém me cumprimentar, que eu não quero falar com ninguém. Para com isso, meu irmão. Isso aí é coisa do Satanás na tua cabeça. Porque ele quer que você fique distante dos irmãos. Ah, pastor, mas é pandemia. Não, você já faz isso antes da pandemia. Estou com vergonha na cara. Às vezes a gente tem que tomar vergonha na cara. Claro que Paulo não está falando aqui apenas de exercício físico, mas principalmente espirituais. Práticas espirituais saudáveis, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, devocional, o só a sós com Deus, a leitura de um bom livro, a leitura da Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Se é que você já leu a Bíblia toda. Para com esse negócio de caixinha de preciosa promessa, meu irmão. Você vai lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Está na palavra de Deus. Você vai lá, tudo posso aquele que me fortalece. Amém. Está na palavra de Deus. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Aleluia. Glória a Deus. Mas dê um contexto. Não é só a gente pegar as promessas do Senhor para a nossa vida, é pegar a palavra como um todo. Agostinho já disse o seguinte: se você crê apenas em parte do Evangelho, não é o Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Tem muita gente que fala assim: ah, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama o pecador, sim, mas Ele abomina o pecado e abomina quem vive na prática do pecado. Deus manda alguém para o inferno? Não, mas todo aquele que o negar vai para o inferno. Meu amado, quando falamos de disciplina espiritual, implica em ter tempo para orar, para meditar na palavra, para cantar, para louvar, para cuidar do próximo, para cuidar de si mesmo. Porque amar a Deus é cuidar do próximo também. Adorar o Senhor é cuidar do próximo. Atos 13, verso 1, 2 e 3 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, Petrarca e Saulo. Enquanto eles estavam orando, o Senhor, e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram.
Vocês perceberam quantas práticas espirituais esses irmãos estavam tendo? Estavam orando, estavam jejuando, estavam adorando o Senhor. E depois ainda vão impor as mãos sobre Paulo e Barnabé. Igreja, ela precisa ter disciplina. E aqui disciplina, irmão, não estou falando de usos e costumes, não, porque tem gente que acha que esse pastor aqui não tem disciplina, porque ele não usa terra. Não é isso não. Disciplina é você ter o seu a sós com Deus e ter o seu momento com o Senhor, com a palavra de Deus. E tudo tem propósito. Tudo tem o tempo certo. Precisamos de disciplinas espirituais saudáveis para caminharmos no movimento certo. Mas as disciplinas espirituais também nos ensinam que não é ser cristão. E ser cristão não é apenas fazer aquilo que me agrada, mas fazer tudo que agrada a Deus. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Não luto sem direção. Eu tenho meta, eu tenho foco. Meus amados irmãos, quando eu estava no seminário, foram anos abençoados, 4 anos como aluno. A gente nunca deixa de ser aluno, mas 4 anos como aluno. Mas quantas vezes, e eu peguei justamente aquela época do plano cruzado, o RV, sabe? Você recebia de manhã, no dia seguinte o valor já era outro. E eu tinha que pagar teológica, na época era 400 URVs, não lembro até hoje, você vê que o negócio fica até meio traumatizado. 400 URVs. Eu saía do serviço, que eu trabalhava aqui na Vila Maria, na Vila Mazei, ia direto para a teológica, chegava na secretaria, já pagava o boleto. E se eu fosse deixar para pagar no dia seguinte. Mas foram anos onde eu fui disciplinado, onde eu aprendi algumas coisas. Anos onde pegava o dinheiro, pagava a mensalidade da faculdade, tirava o dinheiro para ajudar em casa a minha mãe, e o que sobrava, só dava para comprar pouco mortadela. Muitas vezes no intervalo a gente estava com fome, o que a gente comia? Pouco mortadela. Mas meu irmão foi um dos melhores pães com mortadela daqui. Até hoje, quando eu encontro com o Rogério, com o Paulo, com os amigos que foram dessa turma, a gente reparte o sonho, a gente fala: puxa vida, valeu a pena. Porque o foco é maior. Às vezes nós queremos servir a Deus, mas servir a Deus do nosso jeito. Eu não vou dizer para você que não houve um momento que eu falei: Senhor, tá osso, né? Tá osso. Mas Deus sempre dava um jeito. Esses dias a minha ovelha aqui, Janice, falou assim: pastor, vou te expor, viu, Janice? Vou te expor, vou te dedurar. Chegou e falou assim: pastor, eu não consigo, o senhor é assim, muito bom, né? Porque às vezes não entrou nada de dinheiro e o senhor está alegre. Amém. É assim que a gente tem que ser. E aqui eu quero dar uma palavra de agradecimento a você que ouviu a palavra do pastor Domingo, que na segunda-feira nós conseguimos cobrir a conta. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas porque você foi fiel. Não ao pastor Sérgio, mas a Deus. Precisamos ter certo os nossos objetivos, as nossas metas. Porque senão você vai ficar dando círculo, andando em círculo, andando em círculo. E vai chegar uma hora que você vai ficar tonto, vai cair, vai desmoronar. Tenha foco. Qual é o meu foco? Qual é a minha meta? Meu amado irmão, quero terminar dizendo: se o Evangelho não te confronta, algo está errado com este Evangelho. Sabe por quê? Jesus confrontou os seus discípulos. Ele chegou até mandá-los embora. Ao momento que Jesus fala: vocês querem ir embora também? E Pedro responde: Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens a palavra de vida. Mas Jesus confrontou. A gente não quer ser confrontado. Sabe por que eu afirmo isso? Porque o Evangelho nos confronta com a vontade da carne. E fazer a vontade da carne é o que nós queremos muitas vezes. Mas para fazer a vontade de Deus é necessário renúncia, sacrifício. E aí eu quero até corrigir: não sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Renúncia. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício por você. Mas é necessário que você abra mão de muitas coisas. Renúncia, para abrir mão daquilo que eu considero importante.
até que Cristo seja o mais importante na minha vida e possamos dizer como Paulo diz em Gálatas 2:20: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que a nossa igreja, que nós como igreja, possamos a cada dia estar focados no Evangelho de Cristo, perseverando e com disciplina. Que Deus nos abençoe.